Nós somos seres históricos, nós somos seres que carregamos a nossa história através de nossas lembranças. E as lembranças podem ser muito prazerosas, gostosas, agradáveis. Existem lembranças desagradáveis e existem lembranças traumáticas. Traumáticas ao ponto que sequer eu consigo me lembrar dessa lembrança. Apesar de eu não me lembrar, a lembrança está lá, querendo retornar à consciência. É em torno disso que Freud e Breuer começam os seus estudos, o chamado estudo sobre histeria, ali que começa a obra de Freud. Começamos aqui o estudo das obras completas de Freud, teremos muitos episódios pela frente, vamos ver como a coisa vai caminhar, mas começamos aqui com o estudo sobre histeria, 1895, um trabalho escrito por Freud e por Breuer e que tratava das pessoas, dos pacientes histéricos e histéricas. A histeria era o mal do século nessa época, da mesma forma que hoje o mal do século, a grande questão é a depressão. Nessa época de Freud e de Breuer, o mal era a histeria. E a histeria, eram pacientes que apresentavam uma série de sintomas que podiam pertencer a diversos tipos de doenças, mas que no exame clínico, quando buscava-se ali um lastro, as origens orgânicas, não se encontrava nada. Por isso que muitos médicos diziam que simplesmente é uma simulação, o paciente está fingindo. E um dos diferenciais que Freud e Breuer tiveram aí é justamente insistir onde uma série de médicos teriam desistido, assim como fez, por exemplo, o Charcot, Pierre Janet. Breuer foi uma figura fundamental para a psicanálise, para Freud, porque em 1882, que vai encorajar Freud a usar a sugestão e a hipnose no tratamento das pacientes histéricas. Temos aí o chamado método catártico, um método criado por Breuer. Consistia em quê? Uma psicoterapia que levava, através da hipnose, o paciente retomar as lembranças de quando começaram os sintomas histéricos. A ideia central era que traumas ocorridos na infância provocariam posteriormente, na vida adulta, na puberdade, vida adulta, manifestações patológicas, uma relação direta da histeria com a neurose traumática. E assim eu posso pensar, o trauma levaria aos sintomas histéricos, e também penso que o trauma, a lembrança desse trauma, agiria como um corpo estranho no psiquismo. É importante destacar duas coisas aqui. Primeiro, que existia uma certa disputa ali, Freud e Breuer com Charcot e Pierre Janet, o discípulo do Charcot. A ideia do Janet é que os sintomas histéricos eram decorrentes de uma degeneração psíquica, mas Freud e Breuer discordavam disso veementemente, pois a hipótese deles é que existia um trauma. E esse trauma, nas investigações, e falarei de casos clínicos aqui que Freud e Breuer trataram nesse estudo, esses traumas começaram a aparecer sempre de origem sexual. Inclusive, Freud vai insistir, depois de um certo tempo, nessa origem sexual, e Breuer começa a tentar se afastar desse raciocínio exclusivo. Tanto que Lacan vai dizer em certo seminário, diante de Eros, Breuer recuou e Freud avançou. Então veja só que interessante, eu tenho um trauma psíquico que aconteceu na infância, um trauma sexual, isso levaria aos sintomas histéricos, e a lembrança desse trauma ficaria como um corpo estranho. Mas olha que curioso isso, essa lembrança é uma lembrança não lembrada, que buscava ser lembrado o tempo todo. E seguindo a partir desse raciocínio, chegamos na frase máxima desse trabalho, que é: as histéricas sofrem sobretudo de reminiscências, ou seja, os pacientes histéricos sofrem de lembranças que eles não querem lembrar, mas lembranças que clamam por consciência. Aí, retomando a ideia do método catártico, a proposta de cura seria, através da hipnose, chegar nessa lembrança e despertar o afeto ligado a essa lembrança. Eu teria então uma catarse, uma descarga energética, e isso levaria à cura. E Breuer e Freud colocam que essa catarse poderia vir através do ato, mas principalmente através da linguagem, através da palavra. Por isso que depois vai aparecer lá a tal da cura pela fala. Psicanálise, a cura pela fala. Porém, com o tempo, principalmente através de Freud, a hipnose foi sendo deixada de lado, não a catarse. O Freud começa a perceber que através de uma livre associação do paciente, ele conseguia alcançar esses conteúdos esquecidos. Ele utilizava nessa época uma forma indutiva. Ao mesmo tempo que eu chamei de uma livre associação,
para o paciente livre associar essas ideias, mas tinha uma insistência por parte do Freud, você precisa se lembrar, para levar a pessoa a tentar se lembrar, só que isso criava resistências. Eu vou falar em outros episódios, quando eu falar dos casos atendidos aqui nos estudos sobre histeria, que uma das pacientes fala assim: Freud, fica quieto, deixa que eu faça a minha associação livre quieta. Deixa que eu faça a minha associação livre, não precisa insistir em nada não. Mas é muito importante destacar que por conta disso, desde essa época, o Freud já se depara com a tal da resistência. A pessoa então, através dessa livre associação, ela vai chegar a certo conteúdo, essa lembrança patogênica que ela não consegue acessar, só que ao mesmo tempo existe uma resistência psíquica que impossibilita que chegue essa lembrança. A resistência vai marcar toda a obra do Freud, desde esses estudos sobre histeria até quando você pega o compêndio da psicanálise, o último texto do Freud, em que ele fala de certas resistências que vão aparecer ao longo de um processo psicanalítico. É curioso, aqui tem uma frase do Lacan que ele diz assim: a resistência é sempre do analista, que eu posso pegar em dois sentidos. Eu posso pensar, por exemplo, que a resistência é sempre o analista resistindo a certas intervenções, e ele vai justificar, alguns psicanalistas, com a ideia de uma contratransferência que pode ser trabalhada por essa via com o paciente, mas aqui é o curso do Freud, não falamos disso ainda. Porém, eu posso pensar numa outra leitura que a resistência é sempre do analista, porque o analista é uma figura que vai ser estabelecida a transferência, que falaremos aqui, e a transferência ela tem essa característica de levar uma resistência de rememoração por conta da pessoa do analista. Veja só que curioso isso, a pessoa do analista, isso mais para frente descobriremos aqui, a pessoa do analista tanto facilita o processo de começar uma rememoração, mas ao mesmo tempo vai funcionar como uma fonte de resistência de rememoração. Repara então que chegamos a um baita de um paradoxo. E é importantíssimo entender que na psicanálise o paradoxo é bem-vindo. A psicanálise, diversas vezes você vai se deparar com coisas do tipo: pô, mas isso é contraditório, em que várias áreas do saber humano quer resolver essa contradição. Mas peraí, você tem que decidir se é A ou B. E quando você pensa na psicanálise, é muito possível e até comum que você queira e não queira uma coisa ao mesmo tempo. Essa contradição vai ter a ver com a própria estrutura do desejo. Mas isso é assunto para outros episódios. No próximo eu falarei sobre alguns casos atendidos nesse estudo sobre histeria. Se você tiver interesse de acessar os esqueminhas que eu faço, material extra, você pode entrar lá no meu canal do Telegram, vai em arquivos e você acessa tudo por lá. Bons estudos e até o próximo episódio.